Bom, eu eu tenho uma tarefa relativamente fácil. A palavra relativa aí, eh, empregada, se encaixa perfeitamente quando quando a gente recorda, do daquele tijolinho que o nosso amigo foi quando? Acho que é umas 2 semanas, né, o nosso amigo Lucas, né, aquele tijolinho que ele colocou sobre o edifício dostoievskiano, né. Então, é relativamente fácil a apresentação do Lucas, né. Então, eh, a minha tarefa tem essa característica, né. Porém, eh, não será, né, tão minuciosa como o Lucas fez, há sensivelmente 2 semanas. Eh, Porém, méritos ao Lucas e, talvez a minha tarefa agora seja tentar se aproximar ao que ele nos ao à excelente apresentação que ele fez, né, quando a gente se reuniu da outra vez. Bem, eu não começaria a falar das coisas que eu quero falar, sem antes a gente se entender sobre os temas se a gente se entender sobre o tema que vou debruçar aqui. Eu só temo que, os expositores mais puristas não entendam a expressão puristas aqui como pejorativa, não. Aqueles expositores um pouco mais gabaritados do que eu, talvez me acusem de estar filosofando sobre a linguagem, né, porque, numa exposição é mais fácil fazer isso, né, dado que é uma espécie de subterfúgio, né, igual os outros, né. Você pegar, você criar um espantalho, você, você em linguagem na antiga retórica, a gente chamava de ad hominem, né, você pegar as qualidades de alguém e trabalhar em cima. Então, alguém, né, muito mais versado do que eu, poderia me acusar de estar, me aproveitando da filosofia da linguagem para trabalhar em cima e talvez tirar algum proveito, o que essa crítica não seria injusta. Mas assim, temos que nos entender sobre o tema sobre o qual me está designado nessa noite para falar com vocês. O tema completo é literatura brasileira, a representação da realidade brasileira na prosa dos nossos melhores escritores. Literatura brasileira, né, é parte de um conjunto, né, que envolve as obras de ficção e não ficção, né. É fácil perceber que eu já vou fazer um recorte aqui, né. O recorte já exclui as obras de não ficção e foca apenas nas obras de ficção, né. Mesmo as obras de ficção, eu ainda tenho que fazer outro recorte, né. Eh, eu não posso abarcar tudo. Eu pego mais ou menos desde que Machado começou a publicar seriamente, né, até mais ou menos, até mais ou menos Antônio Calado, né. Para aqueles que conhecem Machado, sabem que tem 2 fases do Machado, né.
Machado, acontece com Machado que aconteceu mais ou menos com o grande com o grande ficcionista, dessa vez não na prosa, mas na poesia, o grande Manuel Bandeira. Né? Bandeira não nasceu pronto, né? Assim como Machado não nasceu pronto. Machado publicou várias coisas, pelo menos 4 novelas, antes de chegar em, em Memórias Póstumas, né? Que é aí onde se, né, segundo, né, o cânone, é aí onde Machado acertou a mão, né? Depois daí, Machado só foi dando continuidade ao seu gênio. Então já faço esse recorte, né? Temos as obras, a literatura como um todo, eu faço o recorte só da parte ficcional, né? E na parte ficcional eu podia falar de prosa e poesia, mas ainda faço outro recorte, né? Deixo a poesia do lado e foco na prosa. É, contam as mais línguas que o T.S. Eliot, não, nesse caso não as más línguas, as boas línguas, de que o sonho do T.S. Eliot era fazer poesia do mesmo jeito que os outros ficcionistas faziam a prosa, né? E uma vez vendo Bruno falar da poesia brasileira e universal em alguns pontos, me ocorreu também de um dia conseguir falar da prosa brasileira como o Bruno fala da poesia, sabe? E esse recorte vem bem a calhar, porque a parte a parte ficcional voltada à poesia, eu precisaria um pouco mais de estudo, pelo menos mais 2, 3 anos de estudos a respeito. Mas a parte ficcional voltada à prosa, eu já sinto que consigo apresentar para vocês alguma coisa concisa que sirva de mais ou menos de linha de medida. Agora, representação da literatura, ou seja, aproveitar a literatura, a parte da literatura que exprime a realidade brasileira, eu só posso vos adiantar agora que nenhum prosador da literatura brasileira tentou fazer isso, né? Esse esforço nenhum deles fez. Eu já vou voltar a esse ponto, né? Se a gente pegar os 3 maiores, deixa eu ver, Machado, Graciliano Ramos e o que escreveu Grandes Sertões de Vereda, o Guimarães Rosa. Então, se você pega esses 3, né, que segundo o cânone são os 3 melhores, né, Machado, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, em nenhum momento eles se esforçaram em fazer isso, representar a sociedade brasileira por meio da prosa deles. Porém, o que eles conseguiram fazer é conseguir registrar as suas realidades regionais, né? Dentre os 3, isso é muito bem claro. A gente sabe que, né, Machado Carioca, né, Graciliano Ramos, vocês posso aqui errar Graciliano Ramos e Guimarães Rosas, né, representam o norte, nordeste. O Guimarães Rosa acho que foi baiano e o Graciliano Ramos lá para os lados da Paraíba, né? Mas aquilo tudo atualmente é o Nordeste, né? Então, um carioca mais aqui para o Sul, né? E Sul, Sudeste, e 2, né? Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, né? Mais lá para o Norte, Nordeste. Né? O que a gente encontra na prosa deles é basicamente isso. A representação,
da realidade regional, é, mas uma representação regional que, no fundo a gente consegue tirar ilações para aplicar no Brasil e, quem sabe, aplicar para o mundo. Né? Mas se você mas se quando você tem um contato com essas obras, você consegue perceber facilmente que eles não estavam pensando, ao escrever, não estavam pensando em retratar a realidade brasileira, né? Porque, é, vendo bem o que seria a realidade brasileira, né? É, vocês vão se lembrar que o Brasil já foi chamado de Terra de Santa Cruz, né? E depois foi chamado de Terra de Vera Cruz. E só depois é que foi chamado Brasil. Segundo, nesse caso, acho que posso chamar as mais línguas, por causa de uma commodity, né? O pau Brasil. Vocês brasileiros que me corrijam, né? E se a gente pegar um auxílio, em René Guénon, né? Em o renda da quantidade propriamente, a partir do momento que né, se decide trocar, né, aqueles outros nomes para o Brasil, né, que é referente a uma commodity, parece que aí definiu-se o futuro brasileiro, né? E que a partir daquele momento, essa é só uma conjectura, né? Parece que a partir daquele momento o Brasil parece que a partir daquele momento que o Brasil podia se virar mais para a quantidade do que para a qualidade, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, se eu der a notícia de que pelo menos os três grandes prosadores, né, da literatura brasileira não se importaram em retratar a realidade brasileira, porque faltaria com certeza definir o que é realidade brasileira e o que eu vou chegar lá, né? Então não serei eu a fazer isso, né? Eu não me atreveria a tentar definir o que é realidade brasileira. Esse é o primeiro ponto. Porque, assim, eu não sou, por exemplo, melhor que Hegel, né? Quando ele começou a filosofar sobre a história e no final acabou concluindo que o ápice era ele, ou seja, passou-se por vários estágios até chegar nele, e que, assim, o culminar e o ápice da história era um sujeito chamado Hegel. Ah, me ocorre aqui agora que Karl Marx foi mais ou menos na mesma direção, quando ele conclui que a história, o motor da história é a luta de classes, né? E que, no final das contas, os proletários é que tinham que levar a melhor. A conclusão mais óbvia, bom, agora eu vou ajudar a fazer isso, né? E conta-se que na primeira Internacional Socialista ele participou, né? Não só participou, foi um dos líderes ativos, né? Então há uma grande tentação de, se não tiver as devidas proporções, cair no erro de Hegel ou de Karl Marx. Então, como um mero leitor, né, e apreciador da prosa brasileira, eu tenho que ter esses cuidados, né? Se os outros não fizeram, né, o que eu tenho de especial para fazer isso?
Mas isso não deve ser um problema, né? A incapacidade de saber o que é realidade brasileira, não acho que deva ser um problema. E porque o Brasil não está tão mal assim, né? Eu consigo falar mais ou menos como quem está olhando as coisas de fora. Pra vocês terem uma ideia, artisticamente o Brasil não está tão mal assim. E política e economicamente, infelizmente, também não está tão mal. Ou felizmente, não sei. Porque artisticamente o Brasil conseguiu proezas, né? E se nesse mesmo território, né, que se chama Brasil, conseguiu se produzir um Machado de Assis, e nesse mesmo território conseguiu também se produzir um Lima Barreto, claro, mesmo território, mas com fins diferentes. A gente sabe qual foi o fim de Lima Barreto e qual foi o fim de Machado de Assis. Mas eu digo que artisticamente o Brasil pode se considerar um país mediano. O Brasil consegue ser mediano em praticamente tudo, né? Em termos artísticos, em termos políticos, econômicos, né? É, mas focado no lado artístico, se você perceber bem, o Brasil não fica muito atrás, por exemplo, não fica muito atrás da literatura, assim, vou começar pela literatura, que é a parte que nos toca aqui. Por exemplo, a literatura brasileira não fica muito atrás da literatura russa, né? As duas mais ou menos evoluíram no mesmo período, século XIX, né? Século XIX, século XX, né? E assim, se os russos conseguiram produzir um Dostoiévski, o Brasil conseguiu produzir um Machado de Assis, né? Claro, aqui temos as devidas proporções, as temáticas não são iguais, né? Se você for olhar para Dostoiévski, esse negócio é, esse negócio da bifurcação da moral, sabe? Como acontece em Crime e Castigo, em os processos aos demônios. Ou seja, você tem uma realidade, qual será o teu ato moral de acordo com aquela realidade? A gente recorda sempre, volta sempre em Crime e Castigo, quando Raskolnikov tem diante de si uma realidade e ele, e ele é meio que pressionado internamente até que se posicionar. Bom, você tá diante de uma realidade e você não se sente encaixado, adequado, e você quer mudar essa realidade, mas como você vai mudar essa realidade? Ou o que acontece nos demônios? Tem uma ordem estabelecida, né? É, mas existem pessoas que não se encaixam, né? Então, a ação deles é no sentido de fazer tudo para mudar aquela realidade. Isso é característico na obra de Dostoiévski, né? O, qual será o teu comportamento diante da tua realidade, né? Você vai mudar essa realidade, mas de que forma você vai mudar e quais serão as consequências, né? São temáticas da prosa de Dostoiévski, mas você não encontra isso não encontra isso explicitamente em Machado. Machado tem outras temáticas, porém os dois são grandes, né? E pasme, é nessa mesma terra onde nasce um Nelson Jobim, né? Eu não preciso falar de Nelson Jobim, né? É nessa mesma terra onde
nasce o grande tradutor. Muito se fala, hoje até publicaram alguma coisa sobre tradução no grupo lá no Sano, e logo me fez lembrar do Carlos Alberto Nunes. Ele simplesmente traduziu Shakespeare e nada mais, nada menos do que as obras completas de Platão em quantos volumes? São 10? Acho que 10 ou 12 volumes. E é uma tradução, assim, que beira a perfeição. Claro, com todos os problemas de você verter um texto. Então vocês conseguem perceber que artisticamente o Brasil não fica tão abaixo, né? Tá lá no meio. E se vocês forem analisar o contexto político e econômico, né, o Brasil também não está tão ruim. Não está tão ruim em comparação, né? Eu não, nosso objetivo não é falar do contexto aqui político e econômico, mas o Brasil não está tão ruim em comparação com, sempre em comparação com, e a minha comparação é mais ou menos de onde eu vim, das coisas que eu vi, né, do continente onde eu vim, do país onde eu vim, da cidade onde eu vim. Então, o Brasil tem essa proeza de, tanto artisticamente, pasmem, como política e economicamente, conseguir se manter né, na média aí, né? Diferente, por exemplo, dos americanos. Não vamos falar que os americanos, artisticamente, né, assim, nas questões de espírito, são grandes. Porque qual que é a grande obra de ficção, né? Qual que é a grande obra de ficção dos americanos? É o Moby Dick eu esqueci o autor agora, né? O que que Melville. isso do Melville, né? O que eles têm mais? Vocês conseguem pensar assim alguma coisa, assim, praticamente nada, é meio que mais do mesmo. Os americanos, com todo o poderio econômico e assim, que tem uma democracia meio que estável em relação sempre ou em comparação com, né, não conseguem produzir grandes obras do espírito. É lá onde, né, onde botam uma banana aí, botam uma fita adesiva e chamam aquilo de arte. Não sei se é lá ou foi na Europa, mas acho que foi num desses museus de arte moderna aí. Enfim, o poderio dos americanos não tem um Machado de Assis, né? Não tem por exemplo, você não vai encontrar o que Guimarães Rosa fez em Grande Sertão Veredas, acho que é isso. Você não vai encontrar alguma coisa parecida ou que o Graciliano Ramos fez, por exemplo, deixa eu ver, Vidas Secas, né? Ou em São Bernardo, né? Assim, o poderio econômico deles também não. Quando você volta no lado do espírito, eles ficam um pouquinho a desejar. Assim, um pouquinho é modéstia, mas ficam muito a desejar. Né? O Brasil consegue superar os americanos sobre esse aspecto. Né? Me corrijam se eu estiver errado, mas é mais ou menos a minha percepção. E, pô, você pode dizer, pô, mas em comparação a artes, a elevação do espírito brasileiro não chega aos dos alemães, né? Porque, pô, metade da filosofia é alemã, né? Você não conceberíamos um poeta assim brasileiro maior que Goethe, né? Ou um homem de ciências maior que Leibniz, né? Infelizmente, o Brasil não tem pessoas desse calibre, não tem isso, né?
Porque metade assim, falo que metade da filosofia, quando a gente, veja só, a gente quando cita Hegel, Kant, Schelling, né? O próprio Marx morou na Inglaterra, mas é alemão, né? Enfim, em termos de obra do espírito, em comparação, os alemães, em comparação com o Brasil fica muito a desejar, né? Mas são os mesmos alemães que, com toda. Assim, me ocorreu aqui um outro exemplo. Se eu citei Nelson Jobim, você pega toda a música erudita, né? Você não, assim, o que os alemães fazem, né, tipo assim, não tem comparação, né? Veja, peguei apenas dois casos: filosofia e um pouco de poesia com Goethe, né? E a música, né? Você junta os americanos, junta os brasileiros, não tem nada. Mas o Brasil consegue ficar na média, porque o Brasil tem Nelson Jobim, entendeu? E o Brasil tem Mário Ferreira dos Santos. O que fecha, e o Brasil não fica muito a desejar também, né? Se você pega um Schelling, né? Vão de, como se diz a expressão, vão de pau a pau com o Mário Ferreira dos Santos. Mas só tem o Mário. E os alemães têm, você conta nos dedos e os dedos acabam, né? Você vai na música, os alemães você conta nos dedos, você conta nos dedos e os dedos acabam, mas o Brasil acaba tendo sempre um representante que deixa a coisa não cair totalmente, mas que, né, eleva pelo menos a mediocridade. Mediocridade no sentido de médio mesmo, sabe? Consegue. Então, é, então, é um motivo de orgulho. Você pelo menos não está tão abaixo como muitos estão, sei lá, os caras na Zâmbia, na Serra Leoa, sei lá onde, em Angola, sei lá, na Papua Nova Guiné, enfim, né? Aqueles estão abaixo do abaixo, né? Mas o Brasil consegue se manter aí no meio, enfim. Mas vocês vejam no caso dos alemães, para vocês terem uma ideia, foram eles que criaram o nazismo, né? Você vê, aquele, né, aquelas obras todas de espírito. Hoje os alemães praticamente abdicaram, eles acham que preferiram seguir a pegada dos alemães, dos americanos. Bom, vamos fazer dinheiro aqui e vamos esquecer esse negócio de espírito. Bom, os alemães não são praticamente nada também, em questões de obras de espírito. Estão tratando de ganhar dinheiro e estão fazendo muito bem, pelo menos não produzem um novo nazismo, né? E os americanos, bom, com todas as críticas que você pode fazer para eles, já estão tratando de ganhar dinheiro e não produziram tantos males assim para o mundo. É, quem vir isso daqui depois dessa gravação talvez me acuse de não olhar muito bem no que os americanos fazem, né? E que na verdade eles produzem tanto mal como ao mundo como talvez os nazistas, os comunistas. Mas também aquele negócio, aquele exemplo que uma vez eu ouvi, se o cara, o guarda de trânsito te seguir por 100 quilômetros, com certeza vai achar uma falha tua, né? Não tem como. Então, se você pegar uma lupa e olhar nas ações americanas, bom, vou chamar aqui ações americanas, mas o termo não é preciso, né? Porque, é claro, nos Estados Unidos tem muitos interesses, então você chamar aqueles interesses divididos como ações americanas é uma imprecisão de termo, mas para fins de exposição aqui, acho que ações americanas fica bom. É, assim, estávamos falando do Dugin,
E me ocorreu também que a crítica do guinista e tutti quanti, né? Parece que também é meio forçada, né? Porque se é, porque na verdade, né? E isso até é um termo que eu roubo do Bruno. Os americanos não é que sejam materialistas, né? São materialistas. Eles têm desprezo pela matéria, né? Porque a velocidade com que se consome nos Estados Unidos, o Bruno chama isso de desprezo pela matéria. Né? É uma velocidade de consumo que praticamente não acaba mais. É, e materialista, bom, o, 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 voltando até no reino da quantidade, o René Guénon vai chamar. O que quem melhor define isso é o Guénon, né? Em o reino da quantidade, quando ele diz que o materialismo é igual é semelhante a, a força da gravidade, né? Você não sente, mas ele está lá. E ele vai te puxando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Que você começa querendo desejar as coisas físicas e vai acabar, assim como a força da gravidade, vai te puxando cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Né? E que daqui a pouco tudo que você queria ter, né, você consegue, quando você foca nesse materialismo exacerbado. Claro, você vai conseguir as coisas, mas cada vez mais você vai querer coisas até o nível meio que você chega a ser você consegue baixar o nível animal, sabe? É, você satisfaz tudo que você precisa e ainda você vai cavar mais fundo, até as coisas mais supérfluas, né? Mais insignificantes. Né? Você vai atrás daquelas coisas insignificantes. Então, o René Guénon, essa é a visão do René Guénon sobre o materialismo. E não é isso que vemos, né, na sociedade americana, por exemplo. Acho que consumismo e materialismo tem uma divisão tênue aí. É, agora, a partir de um momento, né, esse recorte, é, esse recorte de mais ou menos de Machado até Antônio Calado com Guarupi, né? E eu já vou terminar essa primeira parte da minha exposição, né? A gente consegue perceber uma multiplicidade de abordagens, né? Multiplicidade de abordagens no seguinte sentido. É, tanto os poetas como os prosadores são coisas diferentes, né? Mas tentando mais ou menos seguir a mesma linha, a mesma tradição, né? Assim, o grande Vinícius, né, ainda o grande Vinícius de Moraes, né, ainda de certo modo é, ainda bebe do próprio Manuel Bandeira. E se você pegar um Murilo Mendes, ainda bebe do Vinícius. Né? Se você pegar o Drummond de Andrade, ainda bebe do Manuel Bandeira, bebe do Vinícius. Né? E só os outros dois Andrades é que são meio fraquinhos. Né? Acho que é o Manuel e o Oswaldo. Não sei porquê. Enfim, sabe-se porquê, né? Mas
pelo menos teriam feito jus ao sobrenome Andrade, né? Mas eles acabam sendo meio fraquinhos. Então, há mais ou menos esse imperativo da tradição, né? Embora cada um tivesse olhando as coisas a seu modo. Mas chega uma fase da literatura brasileira, pelo menos aquela que é escrita em prosa, as coisas começaram a ficar meio que harmônicas, né? Mesmos assuntos, mesmos temas, mesma abordagem. Isso dá para datar, pelo menos desde a partir do momento que os militares tomam o poder, né? Há até há uma reclamação no, se a memória não me atraiçoa, é do imbecil coletivo, de que os criadores de arte em geral, a reclamação era de que estavam sendo oprimidos, por isso não podiam criar, né? Mas tão logo a opressão acaba, 20 anos depois, continuaram com o mesmo defeito de não conseguir criar. Talvez uma explicação é que tenham bebido muito pouco da tradição, né? Talvez com o surgimento de ideias marxistas e positivistas e idealistas, assim, influência de idealistas que vai que de um jeito ou do outro vai desembocar nos anarquistas que em algum momento foram, né, muito fortes no Brasil, os marxistas que depois também tiveram a sua cota aí de importância na continuidade da arte brasileira, não só da literatura de ficção, mas como da arte, assim, os positivistas, né? Essas três correntes, a saber, os idealistas, os marxistas e os positivistas, em algum momento, meio que o cenário era apenas deles, por assim dizer. E a gente sabe quem saiu, quem venceu a parada, né? Os marxistas tendo vencido a parada, eu não sei se vocês lembram daquele conto, um conto ou uma novela, do o Rinoceronte, daquele escritor, aquele escritor, aquele país onde o professor já esteve, romeno. Ionesco? Isso, o Eugênio Ionesco, acho que esse é o nome dele. Ele, ele é o autor de O Rinoceronte. O que é o rinoceronte? Né? Em algum momento, numa dada cidade, as pessoas começaram a desaparecer. Né? E desaparecendo, começou a aumentar o número de um bicho chamado rinoceronte. O personagem principal se nega a se tornar um rinoceronte. E vocês já devem, mais ou menos, concluir o que acontece quando alguém né, se nega de se tornar um rinoceronte. Né? Todo mundo se tornando um rinoceronte, cessa o debate. Né? Mas eu falo do debate público, né? Que, segundo a tradição grega, é fundamental para as nossas democracias. Né? Se bem que a democracia tem lá seus problemas, mas pelo menos o debate público é fundamental. Não estou falando do debate interno dos partidos, porque principalmente os partidos de índole marxista, né? Eles debatem em cima do debate, depois fazem outro debate, ou seja, o debate interno para eles não termina. E assim, eu tenho um pouco de vivência porque de onde eu venho, né? Assim, os partidos existentes são de índoles marxista, então eu tenho mais ou menos um pouco de vivência sobre isso.
Os debates internos nunca param. Né? Então, se você cessa com o debate público, falando sobre os mesmos assuntos, é que não sei se vocês têm experiência com coelhos e curis. Estou falando de Paulo Coelho, estou falando de Augusto Cury e mais outros assim, que eu podia citar infinitamente. Esses são os best-sellers que chegam na comunidade dos falantes de língua portuguesa, por exemplo, Angola, Cabo Verde, Moçambique, talvez Portugal. Não sei se vocês sabem disso. Isso é o que se exporta. Ninguém exporta o Machado, ninguém exporta Lima Barreto, ninguém exporta Graciliano Ramos, ninguém exporta Geraldo Vieira atualmente. O que se exporta. Não estou dizendo que eles sejam ruins, né? Porque eu devo confessar aqui em voz baixa que eu devo um pouquinho a Paulo Coelho, eu devo um pouquinho quem que o outro que eu citei, Augusto Cury, né? Eu li um bom bocado desses caras e a minha caminhada começou por eles. Até 2000 pasmem, até 2018 eu ainda li alguma coisa sobre o Cury. Acho que a última obra que eu li foi, deixa eu lembrar, é um pô, tô falando desses aí, não sei se vocês estão tão familiarizados com os caras, mas enfim, foi o quê? Acho que é o homem mais importante da humanidade, acho que esse que era o tema. Bom, você já deve imaginar que é muito provável que esteja sendo que esteja se falando de Cristo, né? Ele, assim, faz uma obra ficcional em volta do personagem de Jesus Cristo. Eu, não, eu antes disso ainda li Felicidade Roubada, isso. E o Paulo Coelho, eu acho que a última que eu li, não vou saber datar aqui, mas é bem recente, que eu ainda voltei a ler para ver se tinha a mesma sensação da primeira vez, que foi o Alquimista, né? Enfim, devo confessar que li um bom bocado desses, porque onde eu estava só chegavam esses. Então, de algum jeito eu tive que ler esses caras, né? Mas não é de todo ruim. Não sei se vocês lembram da teoria do relógio quebrado. Pelo menos 2 vezes por dia ela acerta, né? Então, você pode. Não está tudo errado lá. Uma outra coisa você pode pegar. Porém, não são do mesmo calibre dos caras que eu citei no início, né? Infelizmente. Não são do calibre do Machado, não são do calibre do Zé Geraldo, não são dos Zelinhos do Rego pô, com Zelinhos do Rego cangaceiros, né? Enfim, não dá para comparar, né? Mas é o que se exporta, assim como se exporta o carnaval, se exporta o futebol, se exporta as mulheres bonitas, né? Só não se exporta os escândalos da corrupção na política, no judiciário. Isso aí não se exporta, assim como não se exporta os grandes que eu citei. Mas, bom, de qualquer jeito, é como disse, há sempre um motivo de orgulho, porque, querendo ou não, o Brasil consegue se manter naquela média, né? E se mantendo na média tem que estar muito bom, né? Os outros que fizeram grandes coisas de espírito, produziram nazismo, né? E os outros que produziram e que economicamente, né, num estalar de dedos se tornaram a maior potência econômica, bom, não produziram nada do espírito. Bom, e o Brasil consegue, felizmente, se manter, bom, não sei se feliz ou infelizmente, se manter naquele meio termo, sabe? A vantagem é que há os registros escritos, né? Eu fico imaginando se no tempo do Machado,
Olha, eu devo fazer uma menção honrosa ao putz, me passou na mente, é, Lima Barreto. O que ele fez em Brusundangas, eu não sei se vocês lembram desse título. Eu, assim, Lima Barreto está mais acostumado com vida e obra de MJ Gonzaga de Sá, é, o Isaías Caminhas e aquele outro sujeito lá que se ferra tudo. Eu, escrivão Isaías Caminhas e é, O Policarpo o, Quaresma. Por, o Policarpo Quaresma. A gente está mais habituado com esse trio. Mas o que o Lima Barreto faz em Os Brusundangas é impressionante. Né? Em mais ou menos 150 páginas, ele meio que faz uma descrição. Para quem é pouco habituado da literatura brasileira, vai pensar que é uma descrição da sociedade brasileira. Porém, vocês devem se lembrar que o Lima Barreto nunca saiu de São Paulo. Né? Eu acho que nunca saiu. E se saiu, então foi aqui para perto, Paraná, Minas. Não, é muito provável que não tivesse a vivência por exemplo, do Norte, Nordeste, Centro, Oeste, Centro. Então, não dá para. Assim, é legal a descrição que. Assim, é uma. A descrição, assim, é muito precisa. Né? Se você olhar as coisas, né, com os olhos atuais. Porém, ainda não é a realidade brasileira que o Lima Barreto faz em Os Brusundangas. Né? É... Eu estava falando da vantagem de manter registros escritos, porque eu penso assim, Lima Barreto, Gelinhos do Rego, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, se no tempo deles existissem blogs e sites, né? É com muita certeza que eu digo que se eles escrevessem blogs, sites, os links já iam sumir, as páginas, as páginas, os servidores onde foram hospedados já, né, iam para as cucuias, né? Mas como mantiveram os registros escritos, né, a gente ainda consegue resgatar isso aí e fazer as devidas proporções. Né? É... Bom, uma segunda, já terminando a minha exposição, e depois eu né, vou me abrir para algumas questões. É... Duas coisas, você, eu comecei essa minha aventura de ler tudo que me caísse sobre a literatura brasileira quando cheguei aqui no Brasil. Né? E até agora eu consegui apreender dois denominadores comuns. A primeira o primeiro denominador. Parece que as coisas só dão certo quando feitas em hábitos pequenos, restritos. Né? E isso você consegue perceber muito bem. Né? Você pode até começar com o próprio Machado. Vocês lembram em o Quincas Borbas aparecem em Memórias Póstumas, né? Em algum momento o Quincas Borba era o amigo do carinha lá, esqueci o nome do personagem principal. O Cubas. Bom, o nome do personagem que dá o nome ao livro, como é que eu vou me esquecer isso?
eram amigos, mas assim, eles ficam um tempo sem se ver, aí o Quincas Borba aparece com uma filosofia, com um negócio aí meio extraviado, e você vê que na obra em si, Quincas Borbas, parece que o grupinho dele consegue dar certo, sabe? Cria uns discípulos, cria, né? Cria, cria uma continuidade que depois ficamos sabendo em Quincas Borba que tudo aquilo vai para o brejo, que o cara que o sucede, enfim, igual aconteceu com a academia, né? A academia não, com o Liceu Aristotélico, o cara que sucede a Aristóteles já não tinha mais a mesma pegada. E isso você pode acontecer, pode notar, assim, eu podia dar N exemplos, né? N exemplos. Vocês lembram em A Mulher que Fugiu de Sodoma, do Zé Geraldo Vieira? Né? É, é, é nessa pegada, você encontra essa pegada, quando as coisas são. E você ainda pode pegar a ladeira da memória também, do Zé Geraldo, você pode pegar o MJ Gonzaga de Sá, da, você vê que em círculos pequenos é possível fazer alguma coisa, você vê as coisas dando certo, mas a partir do momento que a coisa tenta só sair um pouco aquele âmbito restrito, você já vê que as coisas se dão errado, né? Nada mais dá certo, sabe? Essa é uma das coisas que eu pude perceber. E um segundo ponto é o que se chama de ideia fixa. O termo não é meu, tá? Ideia fixa é um termo trabalhado. O Franklin falou sobre isso, o próprio Machado. É aquela ideia de que quando você quer alguma coisa e luta muito para conseguir aquela coisa, né, e você faz todo o esforço necessário para conseguir aquilo, né, aquilo pode no final te causar uma neurose, né, caso você não consiga. Ou às vezes mesmo que você consiga, né, você quer muito resultado, né, e você acaba fracassando. Essa é a ideia do Franklin, né? O Franklin até dá um exemplo bem explícito. Quando você quer ter grandes performances no âmbito sexual, é o primeiro ponto para você fracassar, né? Essa, bom, o Franklin é do século XX, é, é, mas não se encontra registros disso na prosa brasileira, né? Invariavelmente, os personagens da literatura brasileira servem dessa tal, sofrem dessa tal ideia fixa, ou seja, botam uma coisa na cabeça deles e tentam conseguir aquilo a todo custo. E com certeza dá tudo errado. Me ocorreu aqui o que. Não sei se vocês lembram o que acontece em A Mulher que Fugiu de Sodoma. Né? A menina colocou na cabeça dele de que ele podia conseguir ajudar o marido. Né? E fez tudo para fazer isso. Enfim, o cara estava perdido. Ele era um viciado, a la Dostoiévski, viciado em jogo. Né? Enfim, a esposa achou que, né, ele tinha conserto, mas acabamos sabendo no final que ele não tinha mesmo conserto. O mesmo acontece com o Brás Cubas também. Então ele não começa enfim, a exposição dele dizendo que pô, encontrou uma cura para não sei o quê, né, para qual doença, eu esqueço o nome do remédio, ele bola aí o nome para o remédio, né? E você percebe que ele já vai criando raciocínio, já vai, pô, agora o nome vai ser esse, o governo vai me chamar, vai me dar uma verba, depois vão me chamar de novo, vão me dar um título por ter descoberto. Lá para tanto a gente fica sabendo que o remédio não vale nada.
enfim. Onde é que o Bentinho se lasca? Né? Bom, ele colocou na cabeça de que a Capitu é a última gota é a última garrafa d'água do deserto. Aí quando o filho qual o nome do colégio do amiguinho dele? Bom, vou esquecer. O Quando Escobar. o Escobar, quando o filhinho vem e é parecido com o Escobar, ele sabia que o Escobar, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes. Eu podia citar, né? E o ódio, então, entre Isaú e Jacó de Machado de Assis, né? Vocês, não sei se vocês lembram. Outra menção honrosa é o Raul Pompeia. Ele só me caiu uma obra dele na mão, que é Não, antes de falar do Raul Pompeia, eu tenho que falar do Coelho Neto, o Turbilhão, né? Não sei se vocês lembram, onde a mocinha bota na cabeça de que tinha que melhorar de vida, né? E para isso, enfim, a mãe acaba morrendo no processo. Veja que desgraça, né? E em São Bernardo, então, o cara bota na cabeça de que agora né, tenho que ascender. Que eu tô falando do personagem principal. Dificuldade de guardar esses nomes. Ele bota na cabeça de que, pô, já sofri demais, agora é a minha vez de ganhar um dinheirinho, criar minha fazenda, assim, enfim, também ser dono do terra. E por essa ideia, ele atropela todo mundo e a esposa acaba falecendo no processo. Né? Enfim, em Vidas Secas, o que acontece? As coisas não estavam Vidas Secas do Graciliano Ramos também, as coisas não estavam muito ruins onde os caras, aquela família morava. Mas assim, parece que o, o carinha lá, o chefe de família pensou, pô, dá para melhorar um pouquinho mais. Aí ele pegou a família toda e vamos. Aí pegou o deserto, enfim, foi tragédia no final, né? Em os cangaceiros também acontece a mesma coisa, né? Enfim, só sei que a tragédia acompanha os personagens da literatura, né? Pelo menos até onde eu pude ler, por causa desse ponto, a ideia fixa. Né? Bom, eu acho que boto um ponto aqui, né? Era mais ou menos isso que eu tinha preparado. Algumas coisas podem ficar para uma próxima apresentação, para um próximo papo. Acho que é isso. Obrigado pela vossa atenção nesse tempinho aí de exposição.